9 plantas bíblicas que alimentaram nações antigas desde os tempos mais antigos. As pessoas dependiam da terra para sobreviver. Na Bíblia, várias plantas são mencionadas como alimentos essenciais para povos como os hebreus, egípcios e outros que viveram há milhares de anos. Essas plantas não eram apenas comida, mas também faziam parte da cultura, da religião e até da economia da época. Hoje, muitas delas ainda estão nas nossas mesas, mesmo que a gente nem perceba. Vamos conhecer 9 dessas plantas que alimentaram nações inteiras e entender por que eram tão importantes. 1. Trigo. O trigo é um dos alimentos mais antigos do mundo e aparece várias vezes na Bíblia. Ele era tão valioso que, no Egito, José usou os estoques de trigo para salvar as pessoas da fome. Imagine só, o trigo era como o arroz ou o feijão de hoje, um alimento básico que não podia faltar. As pessoas moíam os grãos para fazer farinha e, com ela, preparavam pães, bolos e mingaus. Na época de Jesus, o pão de trigo era tão comum que ele o partiu na última ceia, mostrando como era importante na alimentação diária. Até hoje, o trigo é usado em muitos pratos, como macarrão, pão francês e bolos. 2. Cevada. A cevada era outra planta muito usada, especialmente pelos mais pobres. Ela crescia em lugares onde o trigo não dava certo, como em solos mais secos ou menos férteis. Por ser mais barata, era opção para quem não podia comprar trigo. Na Bíblia, a cevada aparece em histórias como a multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Hoje, a cevada ainda é usada, principalmente na fabricação de cerveja e em sopas. Também é comum em rações para animais, mostrando como ela continua útil. 3. Uvas. Uvas eram fundamentais na alimentação e na cultura antiga. Elas eram comidas frescas, secas, como as passas, ou transformadas em vinho. Na Bíblia, a terra prometida aos hebreus era descrita como um lugar onde corria leite e mel, mas também onde havia muitas vinhas. O vinho feito de uva era usado em festas, cerimônias religiosas e até como remédio. Imagine uma família antiga colhendo uvas no quintal e fazendo suco ou vinho para guardar para o ano todo. Hoje, as uvas ainda são muito consumidas, seja como fruta, em sucos ou em vinhos. 4. Azeitona. Oliveira é uma árvore forte e resistente, que pode viver centenas de anos. Seus frutos, as azeitonas, eram colhidos para fazer azeite, um produto tão valioso que era usado como moeda de troca. Na Bíblia, o azeite de oliva era usado para cozinhar, iluminar lamparinas, ungir reis e até em rituais religiosos. As pessoas também comiam azeitonas curadas, que duravam muito tempo sem estragar. Hoje, o azeite ainda é um dos óleos mais saudáveis que existem, usado em saladas, frituras e até em produtos de beleza. 5. Figo. Figo era uma fruta muito apreciada na antiguidade. Ele aparece na Bíblia como símbolo de prosperidade e paz. As pessoas comiam figos frescos, secos ou em forma de doces. Na história de Adão e Eva, eles usaram folhas de figueira para se cobrir, mostrando como a planta era comum. Os figos secos eram fáceis de guardar e transportar, por isso eram levados em viagens longas. Hoje, os figos ainda são consumidos frescos ou em receitas como bolos, geleias e até pratos salgados. 6. Romã. A romã era uma fruta exótica e muito valorizada. Na Bíblia, ela é mencionada como um dos frutos da terra prometida. As pessoas comiam suas sementes doces e suculentas, e seu suco era usado para fazer bebidas refrescantes. A romã também tinha um significado religioso, sendo usada como decoração no Templo de Salomão. Hoje, a romã é conhecida por ser rica em vitaminas e antioxidantes. Seu suco é popular em várias partes do mundo, e as sementes são usadas em saladas e sobremesas. 7. Lentilhas. Lentilhas eram uma fonte barata e nutritiva de proteína, muito usada pelos pobres. Na Bíblia, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mostrando como elas eram um alimento simples, mas valioso. As lentilhas eram cozidas em sopas ou ensopados, muitas vezes com cebola e alho. Hoje, elas continuam sendo uma opção saudável e econômica, usadas em pratos como sopa de lentilha ou saladas. 8. Alho e cebola. O alho e a cebola eram tão importantes que, quando os hebreus saíram do Egito, eles reclamaram por não terem mais esses alimentos.
Eles davam sabor à comida e ajudavam a conservar os alimentos por mais tempo. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que o alho tinha poderes medicinais, protegendo contra doenças. Hoje, alho e cebola são ingredientes básicos na cozinha de quase todo o mundo, usados em temperos, molhos e pratos variados. 9. Mel. O mel não é uma planta, mas era produzido a partir do néctar das flores e era um dos poucos adoçantes naturais da antiguidade. Na Bíblia, a Terra Prometida era descrita como um lugar onde corria mel, mostrando como ele era valorizado. As pessoas usavam mel para adoçar alimentos, fazer remédios e até como oferenda aos deuses. Hoje, o mel ainda é muito usado, seja no café, no chá, em bolos ou como remédio caseiro para a tosse. Por que essas plantas eram tão importantes? Essas 9 plantas eram essenciais porque forneciam comida, remédios e até dinheiro para as pessoas antigas. Elas eram fáceis de cultivar, armazenar e transportar, o que as tornava ideais para alimentar grandes populações. Além disso, muitas delas tinham significados religiosos e culturais, fazendo parte das tradições e histórias dos povos. Hoje, mesmo com tanta tecnologia e variedade de alimentos, muitas dessas plantas ainda estão presentes no nosso dia a dia. O trigo virou pão, a uva virou suco, a azeitona virou azeite, e assim por diante. Conhecer essas plantas é como dar uma espiada no passado e entender como as pessoas viviam, comiam e sobreviviam há milhares de anos. E o mais legal é que, mesmo depois de tanto tempo, elas continuam fazendo parte da nossa vida. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas plantas e como elas ajudaram as antigas civilizações. Começando pelo trigo, que era a base da alimentação em lugares como o Egito e a Mesopotâmia. Os egípcios usavam o trigo para fazer pão, que era tão importante que até servia como pagamento para os trabalhadores que construíam as pirâmides. Imagine só, em vez de receber moedas, as pessoas ganhavam sacos de trigo para fazer pão em casa. Hoje, o trigo ainda é fundamental, mas agora temos farinhas refinadas, massas e até bolos que vêm dele. Outra planta muito importante era a cevada. Ela crescia bem em solos pobres e climas secos, por isso era perfeita para regiões como a Palestina. Os antigos hebreus usavam a cevada para fazer pão, sopas e até cerveja. Na Bíblia, há uma história em que um profeta multiplica pães de cevada para alimentar uma multidão. Isso mostra como essa planta era valiosa para matar a fome do povo. Hoje, a cevada ainda é usada em sopas, cervejas e até como ração para animais. A oliveira também era uma árvore sagrada para muitos povos antigos. Os gregos e romanos acreditavam que ela era um presente dos deuses. Além de comer as azeitonas, eles usavam o azeite para cozinhar, iluminar as casas, fazer sabão e até como remédio para feridas. Na Bíblia, a oliveira simboliza paz e prosperidade. Hoje, o azeite continua sendo um dos óleos mais saudáveis do mundo, usado em saladas, frituras e até em cosméticos. A videira, que dá as uvas, era outra planta muito especial. Os egípcios já faziam vinho com uvas há mais de 5.000 anos. Na Bíblia, o vinho é mencionado várias vezes, como na história das bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Além de fazer vinho, as uvas eram comidas frescas ou secas, virando passas. Hoje, o vinho ainda é uma bebida importante em muitas culturas, e as uvas são usadas em sucos, geleias e doces. O figo era uma fruta muito apreciada no mundo antigo. Ele crescia fácil em climas quentes e podia ser comido fresco ou seco. Na Bíblia, há uma passagem em que as pessoas usam folhas de figueira para se cobrir. Os figos também eram usados como remédio para problemas digestivos. Hoje, eles ainda são consumidos em bolos, saladas e até como petisco natural. A romã era considerada uma fruta sagrada em muitas culturas. Os egípcios a colocavam nos túmulos dos faraós como símbolo de vida eterna. Na Bíblia, ela aparece como um dos frutos da terra prometida. As romãs eram usadas para fazer sucos, molhos e até corantes. Hoje, sabemos que elas são ricas em antioxidantes e muito saudáveis. O milho, ou milho antigo, como o teuzinto, era a base da alimentação dos povos das Américas, como os maias e astecas. Eles faziam tortilhas, mingaus e até bebidas com o milho.
Na Bíblia, ele não é mencionado porque era desconhecido no Oriente Médio na época, mas foi uma das plantas que mais alimentou civilizações inteiras. Hoje, o milho é usado em farinhas, óleos, pipoca e até combustível. A lentilha era um alimento barato e nutritivo, muito usado no Oriente Médio. Na Bíblia, há uma história em que Esaú troca sua herança por um prato de lentilhas. As lentilhas eram fáceis de cozinhar e duravam muito tempo armazenadas. Hoje, elas ainda são usadas em sopas, saladas e pratos vegetarianos. Por último, o grão de bico era outro alimento básico no mundo antigo. Os egípcios e romanos o usavam em sopas e ensopados. Na Bíblia, ele aparece como um alimento simples, mas cheio de nutrientes. Hoje, o grão de bico é usado em pratos como hummus, falafel e até em saladas. Essas plantas não eram apenas comida. Elas representavam segurança, saúde e até poder para as antigas civilizações. Mesmo hoje, continuamos dependendo delas, mostrando como o passado ainda vive no nosso presente. Quando você come um pão, toma um suco de uva ou tempera a salada com azeite, está saboreando um pedacinho da história da humanidade. Além dessas plantas, havia outras que também foram essenciais para alimentar povos antigos e continuam fazendo parte da nossa vida até hoje. Uma delas é a cebola. Na Bíblia, ela é mencionada como um alimento que os hebreus sentiam falta quando estavam no deserto, depois de sair do Egito. Os egípcios a consideravam tão valiosa que a usavam até em rituais e como pagamento para trabalhadores. Hoje, a cebola está presente em quase todas as cozinhas do mundo, dando sabor a pratos simples e sofisticados. Outra planta importante era o alho. Os trabalhadores que construíram as pirâmides do Egito comiam alho para ter força e resistência. Na Bíblia, ele aparece como um alimento que dava energia. Hoje, além de temperar carnes, molhos e sopas, o alho é conhecido por seus benefícios para a saúde, como ajudar a combater resfriados. O figo também era muito valorizado. Na Bíblia, ele é citado como um símbolo de prosperidade, e as pessoas o comiam fresco, seco ou em forma de doce. Os antigos gregos e romanos o consideravam um alimento dos deuses. Hoje, o figo ainda é usado em bolos, geleias e até em pratos salgados, como saladas com queijo. Não podemos esquecer da romã, que era tão especial que aparece na Bíblia como um símbolo de fertilidade e riqueza. Os antigos persas e egípcios a usavam em banquetes e até como remédio. Hoje, suas sementes doces e suculentas são usadas em sucos, sobremesas e até em pratos principais, como saladas com carne. Por fim, o melão era outro alimento apreciado desde a antiguidade. Os egípcios o cultivavam há milhares de anos, e ele era considerado um presente dos deuses. Na Bíblia, é mencionado como uma das frutas que cresciam na terra prometida. Hoje, o melão é uma fruta refrescante, perfeita para dias quentes, e pode ser comido puro, em saladas de frutas ou até em drinks. Todas essas plantas mostram como os alimentos que consumimos hoje têm uma história antiga. Elas não eram apenas comida, mas parte da cultura, da religião e até da economia das civilizações passadas. Quando você corta uma cebola para o arroz, morde um figo maduro ou saboreia uma fatia de melão, está conectando seu paladar a milhares de anos de tradição. A comida é uma das formas mais simples e saborosas de entender como o passado ainda está vivo em nossas vidas. Agora, vamos falar de outras plantas bíblicas que foram essenciais para alimentar povos antigos e que ainda fazem parte do nosso dia a dia. O trigo, por exemplo, era tão importante que aparece em várias passagens da Bíblia. Ele era a base do pão, que era, e ainda é, um alimento fundamental. Os israelitas dependiam tanto do trigo que até celebravam a colheita com festas, como a festa das semanas. Hoje, o trigo está em quase tudo: pães, bolos, massas e até cervejas. Quando você come um pãozinho quentinho, está seguindo uma tradição de milhares de anos. Outra planta muito valorizada era a cevada. Ela era mais barata e resistente que o trigo, então era a comida dos pobres e dos animais. Na Bíblia, é mencionada como parte da alimentação dos trabalhadores e até como oferta no templo. Hoje, a cevada é usada em sopas, pães integrais e, claro, na fabricação de cerveja. Se você já tomou uma cerveja gelada, agradeça a cevada. O azeite de oliva também era um tesouro antigo.
Os egípcios usavam para cozinhar, iluminar casas e até como cosmético. Na Bíblia, o azeite simboliza bênção e prosperidade. Os israelitas o usavam para ungir reis e sacerdotes. Hoje, ele continua sendo um dos óleos mais saudáveis, usado em saladas, frituras e até em remédios naturais. Um fio de azeite numa salada de tomate é um sabor que atravessa séculos. A romã, por sua vez, era considerada um símbolo de vida e fertilidade. Na Bíblia, ela aparece decorando o Templo de Salomão e como uma das frutas da terra prometida. Hoje, além de ser deliciosa, é usada em sucos, doces e até em pratos salgados. Seu sabor doce e levemente azedo é uma lembrança de como os antigos valorizavam a natureza. Por fim, não podemos esquecer do alho. Ele era tão importante que os trabalhadores egípcios que construíram as pirâmides recebiam alho como parte de sua alimentação para dar energia. Na Bíblia, os israelitas reclamaram por não terem alho no deserto. Hoje, ele é um tempero básico em cozinhas do mundo todo, dando sabor a carnes, molhos e até sopas. Quando você refoga alho para fazer um feijão, está usando um ingrediente que já era amado há milhares de anos. Essas plantas não eram apenas comida, mas parte da sobrevivência e da identidade dos povos antigos. Elas mostram como a alimentação sempre foi mais do que matar a fome, era cultura, tradição e até fé. Da próxima vez que você cozinhar, pense nisso. Cada ingrediente tem uma história, e você está continuando essa tradição sem nem perceber. Além dessas plantas, outras também tiveram um papel fundamental na vida dos povos antigos e aparecem na Bíblia como símbolos de fartura, resistência ou até mesmo de bênçãos. Uma delas é a romã, uma fruta doce e cheia de sementes que era muito valorizada em Israel. Na Bíblia, ela é mencionada como um dos frutos que os espiões trouxeram da terra prometida para mostrar como a terra era fértil. As romãs também decoravam as roupas dos sacerdotes e até o Templo de Salomão, porque eram consideradas um sinal de prosperidade. Hoje, elas são usadas em sucos, saladas e até em pratos doces, como o famoso romã com mel no Ano Novo Judaico, uma tradição que vem de séculos atrás. Outra planta importante é a oliveira, que fornecia azeite, um dos produtos mais valiosos da antiguidade. O azeite não servia só para cozinhar, ele era usado para acender lamparinas, fazer remédios, ungir reis e até como moeda de troca. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, o homem ferido é tratado com azeite e vinho, mostrando como esses ingredientes eram essenciais no dia a dia. Até hoje, o azeite é a base da culinária mediterrânea, e muitos pratos, como o pão com azeite e ervas, são herança direta daquela época. Já o figo era uma das frutas mais comuns no Oriente Médio e aparece várias vezes na Bíblia. Quando os israelitas saíram do Egito, eles sonhavam com figueiras carregadas de frutos, pois isso significava segurança e fartura. Na história de Adão e Eva, as folhas de figueira foram usadas para cobrir a nudez, mostrando como a planta estava sempre por perto. Hoje, os figos são consumidos frescos, secos ou em doces, como a famosa figada portuguesa, mas antigamente eram tão importantes que até serviam como alimento de emergência em tempos de seca. Por último, vale falar do coentro, uma erva que hoje usamos para temperar sopas, carnes e até cervejas artesanais. Na Bíblia, ele é citado como um dos alimentos que os israelitas comiam no deserto, junto com o maná. Eles comparavam o maná com sementes de coentro, mostrando que, mesmo em situações difíceis, Deus providenciava comida. O coentro era tão comum que suas sementes eram usadas como remédio e até como moeda em algumas culturas. Hoje, ele divide opiniões, tem gente que ama seu sabor cítrico, enquanto outros não suportam. Mas uma coisa é certa, ele já era polêmico há milhares de anos. Todas essas plantas mostram como a comida sempre foi mais do que algo para encher o estômago. Elas carregam histórias de fé, de luta e de esperança. Quando você come um figo seco ou tempera a comida com azeite, está conectado com pessoas que viveram há séculos, enfrentando desafios parecidos com os nossos. A diferença é que, hoje, temos geladeira e supermercado, enquanto eles dependiam da terra e da generosidade da natureza. Por isso, da próxima vez que você preparar uma refeição, lembre-se, você não está só cozinhando, está fazendo parte de uma tradição que atravessa o tempo.